bolos de tamanhos diferentes, e eu os cobri com uma camada fina de glacê e os mantive na geladeira por uma boa meia hora para que fiquem bem firmes e prontos para a cobertura colorida em degradê. Possuo bolos de 20, 15 e 10 centímetros. Aqui, e eu também tenho 5 cores diferentes de buttercream de merengue suíço. Então, eu gosto de escolher a ordem em que vou aplicar o glacê, e naturalmente eu separo o rosa e o roxo e o azul e o verde. Então, você pode aplicar o glacê na ordem que preferir. Essa é apenas a minha preferência, e o que vou fazer é manter a mesma ordem nos 3 andares para que tenha uma aparência mais consistente. Então, o que vou fazer é começar com o azul e contornar a base deste bolo de 8 andares. E você precisa estar ciente de que tem 5 cores para usar em um único andar, então mais ou menos na sua cabeça divida o bolo em 5. Então estou meio que dando uma volta e meia com uma cor. Quando você chegar à terceira cor, deverá estar na metade do bolo. Vou contornar o topo e a base do bolo. O preenchimento do topo depende do que estará nele. Então vou cobrir todo o topo com as gotas. Então, não vou me preocupar em colocar uma camada sólida de buttercream no topo, mas quero afiar os cantos o máximo possível. Então, vou apenas passar ao redor do exterior com uma camada fina de buttercream. E depois que eu fizer isso, pegarei minha espátula e empurrarei o buttercream sobre a borda para deixar a superfície bem lisa e plana. Agora é hora de raspar e deixar as cores suaves. Portanto, conforme você raspa, buracos, bolhas de ar e lacunas serão preenchidos. Farei isso com minha espátula, que está reta. No entanto, está muito frio agora. Provavelmente pode perceber que estou congestionada. O buttercream está ficando um pouco frio demais. E quanto mais eu passo por cima, mais bolhas de ar aparecem, em vez de menos bolhas de ar. Então vou mostrar um pequeno truque caso isso aconteça com você. Pegue um maçarico, ou você pode usar água quente. Você quer aquecer levemente a espátula? Passarei suavemente pela lateral da espátula. Se não tiver maçarico, coloque novamente debaixo de água quente e passe pelo bolo. E o calor vai suavizar levemente a cobertura de manteiga enquanto você passa por ela. Ajudará-lhe a preencher pequenas bolhas de ar. Então, quando você estiver satisfeita com a cobertura, pode limpar os cantos agora, ou fazer o que estou fazendo, que é colocá-la de volta na geladeira, esperar a cobertura de manteiga endurecer e depois cortar os cantos para obter uma borda bem nítida. Então farei a mesma coisa com os 15 centímetros e os 10 cm e depois refrigerar até a cobertura de manteiga endurecer. Então, após tempo suficiente na geladeira, a cobertura de manteiga deve estar firme. Então, vou usar minha espátula e cortar todo esse excesso para criar uma borda bem afiada. Isso só funciona se a manteiga estiver totalmente fria. E vou dar outra raspada bem leve apenas para arrumar esses cantos. Então isso está realmente bem liso, e os cantos estão bem nítidos. Agora vou preparar o de 8 polegadas para receber o de 6 polegadas. E para isso vou colocar alguns canudos. Então vou colocar cerca de 5 nesta camada. Como é um bolo de 3 camadas, é bastante pesado em cima, quero que tenha o máximo de suporte. Apare-os para o tamanho. Então, na verdade, não vou colocar uma cavilha central neste bolo como fiz no meu outro vídeo de empilhamento de bolos, porque ele não vai viajar muito e eu vou levá-lo.
Então, a cavilha central é apenas uma segurança extra quando você está entregando um bolo empilhado para garantir que ele não oscile. Então, se você está entregando para um mensageiro ou diretamente para um cliente e você não confia 100% neles com um bolo grande, então coloque a cavilha central e está no meu tutorial de empilhamento de bolos no meu canal. Vou colocar o bolo de 6 polegadas sobre o de 8. Então, com o bolo de 6 polegadas ainda frio, vou colocá-lo no de 8 polegadas, pois é mais fácil fazer isso quando está frio. E o que eu esqueci de mencionar é que o de 6 e 4 polegadas está por conta própria. Então, eu tenho um tabuleiro de bolo de 6 polegadas embaixo deste. Então, quando eu levanto, estou segurando um tabuleiro de bolo, não o bolo. E eu vou apenas aplicar um pouco de creme de manteiga na superfície. É melhor fazer isso sem segurar um bolo? Então, coloque isso em cima. Pressione para baixo. Portanto, se houver lacunas na parte inferior, você pode obter o mesmo creme de manteiga da cor, então neste caso azul. Vá em volta e aplique uma pequena quantidade na parte muito inferior. E então pressione com uma espátula. E então raspe qualquer excesso. E isso preenche o espaço entre esses dois níveis. Agora vou aparar os cantos, como no de 8 polegadas. Dessa vez vou colocar 3 canudos no topo. Então desta vez vou colocar um pouco de creme de manteiga antes de tirar a camada. E se precisar, preencha as lacunas bem na parte inferior. E limpe os cantos. Então está pronto para ser gotejado. Você pode estar pensando por que eu não gotejei antes de empilhar. Então eu fazia assim, colocava uma camada e as gotas e depois a outra camada. Mas como a ganache estava molhada, as camadas continuavam deslizando um pouco. Prefiro aplicá-la com um saco de confeitar após empilhar o bolo. E eu acho que fica mais arrumado também. Não vou recolocar isso na geladeira para evitar que fique muito frio, senão a ganache vai endurecer demais. Os bolos ainda estão frios por terem estado na geladeira até pouco tempo. Então vou deixar assim, preparar minha ganache e começar a cobrir. Acabei de fazer minha ganache aquecendo meu creme, colocando o chocolate, deixando-o derreter e misturando até ficar com uma consistência realmente sedosa. E agora vou transferi-lo para um saco de confeitar. E na verdade vou fechá-lo com um pequeno clipe. Então eu vou apenas cortar a ponta do saco de confeitar. Agora, o único problema que tenho ao confeitar com a ganache é que pode parecer muito uniforme e não natural o suficiente. Então eu gosto de aplicar diferentes pressões enquanto estou decorando o bolo. Muito cuidadosamente, vamos com a ganache. E apenas deixe cair pelas laterais. E então eu vou apenas usar uma espátula para passar bem no topo e preencher essas lacunas entre as 6 polegadas e a borda das 8 polegadas. E então repita para a próxima camada e também para o topo. O bolo totalmente coberto ficou bonito. Vou deixar isso por cerca de 20 minutos para a ganache firmar um pouco antes de começar a decorar. Não ponha na geladeira diretamente, pois a ganache pode rachar. Então é melhor deixar fora, a menos que esteja muito quente, o que definitivamente não está no momento. Então a ganache vai endurecer bastante rápido. Sim, em 20 minutos vou reunir as decorações e finalizar o bolo. Agora é a vez de decorar este lindo bolo. Eu tenho alguns macarons multicoloridos aqui. Beijos de merengue, babados de chocolate, mini chupa chub e Oreos mini. E o que eu também fiz foi colocar todo o buttercream restante que usei para decorar o bolo em um saco de confeitar com um bico de estrela. Usarei isso para decorar também. Eu tenho algumas flores comestíveis, mas não vou colocá-las no bolo ainda.
Como a ganache ainda está úmida, não quero que as flores fiquem encharcadas de ganache. E o bolo não será exibido até amanhã de qualquer maneira. Então, eles serão colocados no bolo. Então, se você quiser ver como o bolo final fica com as flores, vá para o meu Instagram, em Georgia's Cakes. Agora, enquanto isso, vou começar a decorar com o buttercream e depois colocar as outras decorações por cima. A aplicação de mais buttercream, como estou fazendo, não só fica bonito, mas também pode esconder pequenas bolhas de ar que você pode não ter alisado corretamente. Portanto, é um excelente método para ocultar erros. Claro, isso complementa a decoração. Vou reservar um pouco de buttercream para adicionar no final e prosseguir com as decorações maiores. E agora para a parte divertida, os pequenos pirulitos saindo das decorações. Mais alguns pequenos detalhes de creme de manteiga. E claro, algumas folhas de ouro. E você tem um bolo tricamada absurdamente colorido com cobertura escorrendo. Espero que tenha achado útil este tutorial. Lembre-se, você sempre pode colocar a vareta central, e se ainda não fez isso, vá em frente e assista ao meu segundo tutorial de bolo. E é muito útil, explica a melhor maneira de fazer isso. Mas isso vai ficar na geladeira durante a noite, então vai estar realmente sólido e seguro para o transporte. Eu não iria mais alto do que isso, sem um suporte central também se você estiver transportando bolos em camadas. Então tente. Se fizer isso, marque-me em Georgia's Cakes no Instagram. Enquanto isso, se ainda não fez, inscreva-se no meu canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Ansiosa